Chegou, o pessoal já está aí, já estamos batendo papo tem uma meia hora, enquanto a gente esperava todo mundo chegar. E agora nós vamos bater um papo sobre instalação do Go. Esse último mês eu andei dando uma ajuda para uns amigos, monitorando, mentorando uns usuários novos que estão aprendendo a linguagem, então, enfim, vindo para o nosso lado gofer da força, né? E, enfim, as pessoas, algumas têm dificuldades na instalação, e aí a gente resolveu pegar um pouquinho, dar uma olhada nesse tema de novo. A gente já falou de instalação do Go aqui algumas vezes, mas dar uma passada por alguns pontos desse tema, né, que é, enfim, muito importante para quem está começando, e também da opinião do pessoal aí que tá participando do grupo de estudos e eles contarem a experiência deles. Bom, vamos pelo básico do básico, né? Primeira coisa que você precisa fazer para instalar o Go é vir aqui em golang.org/dl e baixar a versão para o seu sistema operacional. É bem tranquilo, ele vem com instaladores para cada uma das plataformas. Talvez um pouquinho mais complicada se você for instalar direto do binário, seja do Linux, porque como existe N instalações de Linux, eles simplesmente compactaram o binário e aí você precisa descompactar num diretório específico. Os outros são tudo next, next, finish, né? Tranquilo. Mas enfim, tem para Windows, tem para Mac, para Linux, e você pode instalar direto do Source e compilar você mesmo, né? Aqui nessa página também tem essa instruções de instalação aqui, né? Que você pode ir, e aí ele tem as instruções para cada sistema operacional, começando do Linux aqui. Se você quiser qualquer outra versão também, você pode instalar dessa maneira, né? Apenas descompactando. E aí, peculiaridades de todas as instalações e como você testar se foi bem instalado e etc. Uma das coisas que eu senti que o pessoal tem dificuldade, que é uma das coisas que o Go precisa ter, é o Git. E o Git não é todo o sistema operacional que tem bate pronto, né? Linux, se você instalar as ferramentas de compilação, ele vai estar lá. Mac, se não me engano, já vem por default, mas enfim, se você instalar o Xcode, você vai ter o Git. Mas você pode instalar também diretamente do site do Git, né? Aqui em git-scm.com. E também é bastante fácil, da mesma forma ele tem para todos os sistemas operacionais, né? E você pode também instalar do Source, pode fazer, enfim. Para Windows e Mac é Next, Next, Finish, super tranquilo. Né? Um pouquinho mais complicado para Linux, mas o pessoal de Linux não vai ter problema de instalar o Git, certo? Bom, um dos pontos que o pessoal, que aparentemente é unânime, que o pessoal se pega muito, é no GoPath. Eu vou deixar para o resto do pessoal falar sobre GoPath, mas o bom é que nessa versão atual do Go, o GoPath, que é 1.12.5, o GoPath já é bastante opcional, e para a próxima versão, ele vai, a 1.13, ele vai ser totalmente opcional, né? Porque o Go Modules vai estar aí, com, mesmo que você já usava o GoPath, você vai usar Go Modules dentro do GoPath e vai ficar padrão para todo mundo. E isso significa que você vai poder criar os seus projetos em qualquer diretório. Ele vai gerenciar as dependências lá do GoPath automaticamente. Se você é das antigas, quer manter um GoPath, pode ainda, ninguém vai te proibir disso. Bom, onde conseguir ajuda, né? O Go é bem prático, né? Ele já tem vários links aqui para testar a instalação, para ver a versão. Uma,
Uma das coisas que eu costumo fazer quando acaba de instalar, por exemplo, é vir aqui e dar um Go version, né? Abrir um terminal e bater um Go version para, enfim, ter certeza que eu estou realmente na versão que eu acho que eu estou. E aí, olha só, pessoal, onde mais, né? A documentação, depois que você instalou, você tem o tour do Go, que é bem legalzinho de você passar, né? Ele tem todos esses links do Get Started, né? De onde você começar com Go, é um caminho bem suave para você aprender código Go e para você começar a trabalhar efetivamente com as boas práticas do Go. O meu favorito aqui é esse aqui, ó, Effective Go, que tem um monte de exemplos e como trabalhar e por que as coisas são do jeito que são. E é bem legal, bem fácil de ler. É uma leitura para você se divertir aí e testar as coisas, testar as outras ferramentas, como o Godot, por exemplo. Aliás, a gente precisa falar mais de Godot aqui, que é uma coisa que a gente está devendo, já faz tempo que a gente falou. Enfim, tem bastante coisa legal. Deixa eu ver mais. Da documentação, logo em seguida a gente tem packages. Né? Os packages, se você subir o Godot aqui no site mesmo, né, você vai ter, obviamente, só os packages padrão da linguagem. Mas se você subir o Godot na sua máquina, ele vai também mostrar os packages instalados na sua máquina. Isso é bem bacana. E aí, por exemplo, vamos supor que você está com uma dúvida aqui de algum package do Go, né? Vamos supor, por exemplo, o FMT. Então, vamos procurar aqui FMT. Olha lá, né? E aí é só você clicar no package e tem o manualzinho dele lá com exemplos, né? Como usar e tudo mais. Esses exemplos são bem bacana. Então vamos supor aqui um exemplo de printf. E aí aqui tem um exemplo, você pode dar run e o exemplo vai funcionar direto do manual. Enfim, bem tranquilo. E é claro, né, nós ainda não saímos nem da página do próprio Go. Tem material para chuchu aí para se divertir e aprender. Bom, e agora vamos ver a opinião do resto da galera, né? Vamos ouvir o que o resto da galera tem a dizer sobre essa primeira instalação e o comecinho de usar Go, as dificuldades que teve e tudo mais. Vamos lá, galera. O Ítalo vai falar Posso aí. começar? Manda brasa, Ítalo. Cara, assim, eu venho, como eu já falei outra vez, né, do PHP, tive uma experiência com Node, então esse ambiente aí, como todo mundo reclama do GoPath, né, dá um certo impacto, assim, a gente demora a entender como funciona, mas também depois que entender tranquilo. Quem estiver começando agora e for usar o GoMod, eu acho que é mais tranquilo ainda, né? Eu acrescentaria, assim, quem vai fazer um projeto para buildar, por exemplo, uma imagem para Docker, essa dica que você deu aí do Git é ótima, porque é uma coisa que a gente passa batido, assim, que a gente não vai lembrar que uma imagem do Docker não vem com Git, né? Porque a gente está tão acostumado, já vi no Mac, no Linux. E sobre a parte de Windows, cara, eu não faço ideia, assim, normalmente eu compilo no Mac e mando para o Windows, faço a cross-compiling, né? Não faço ideia de como seria o tipo de problema que o pessoal que tenta desenvolver com Go deve ter. Seria bom se tivesse mais alguém com experiência nisso para dar o testemunho agora. Tá legal. Vamos lá, Juliano, vai você agora. Cara, assim, pra mim o único, eu só tive dois problemas basicamente, que era com o Go, que era o GoPath, porque eu também tenho um background aí do Python, PHP, Node, essas linguagens mais, vamos dizer assim, fracamente tipadas. Então, você podia começar de qualquer lugar. Então, isso aí pra mim foi um problema no início.
E especialmente porque eu também como eu sou mais futucão, se eu gosto de mexer nas coisas, eu já configurava o GoPath para funcionar como se fosse o resto das linguagens. Ou seja, dentro do meu diretório, normalmente, para organizar as coisas, eu tenho um diretório onde eu coloco todos os meus códigos, né? Todos os meus códigos de fonte, tudo lá. Então eu botava o GoPath lá dentro. Isso virava uma zona, né? Agora com o Modulus, pelo menos, isso facilitar muito bem. E, assim, gerenciamento de dependência do Go também, que era. é, Agora acho que está com o DEP aí, o GoDep tá mudando para GoMod. qual agora mesmo? Assim, GoMod. o GoMod também. Então acho que vai facilitar ainda mais. Então, assim para mim, essas duas questões, se você vem numa outra linguagem, é o GoPath e o gerenciamento de dependência, mas agora sim, com o GoMod, eu acho que matou pelo menos a parte mais dolorosa desses dois problemas. Legal. Marcos, quer falar aí? Oi. Acho que é unânime, o GoPath é um problema, mas uma outra dificuldade que é a documentação do Go. Ela funciona muito bem, por exemplo, é uma linguagem muito boa de ler, mas a documentação é bem difícil se você está acostumado com a de outras linguagens ou de outras plataformas. É sempre algo que acho que o pessoal esquece. A documentação do Go é bastante diferente da do Python, do Java, por exemplo. Entendi. Mas diferente no sentido de que supõe que você já tem um background de programação ali. Não, ela não é meio árida, você quer dizer isso? Sim, sim. O Python tem umas facilidades para mexer na documentação dele que eu acho que o Go poderia absorver algumas coisas, mesmo sendo linguagem bem diferente. E o Go ainda tem a vantagem de que ele não vai ficar mudando todo ano completamente. Então, dava para fazer uma documentação melhor. Pelo menos para quem está começando, o melhor é usar o exemplo, eu acho. Entendi, entendi. Legal, é uma coisa interessante. A gente tenta fazer isso no grupo de estudos, né? Todo o nosso. Todo não, mas 99% dos nossos encontros tem código com exemplo, né? Eu adoro exemplos, então. Mas é isso. E Matheus, quer falar alguma coisa? Referente à documentação aí, eu acho um pouco ao contrário, eu acho a documentação do Go muito ótima, tipo, muito boa mesmo. E eu tive problemas também no GoPath, como todo mundo aqui já disse, né, no começo. Tentei também usar um local diferente do GoPath, deixar ele junto com meus códigos todos juntos. Isso gerou um problemaço também na hora de compilar, nada funcionava. O legal é deixar o padrão, né, onde a instalação já sugere e deixar claro aí pro pessoal que o GoPath lá onde vai ficar os seus binários, os seus pacotes pré-compilados e os códigos fontes lá. E nos imports, quando você importar algum código lá, ele vai buscar a partir do source, dentro do package, da pasta source, dentro do GoPath. Que acho que tem bastante gente que tem dúvida nisso, quando vê um github.com lá, /usuário, /repositório, acha que tá indo lá no GitHub ou precisa ter conta no GitHub. Não, isso é só uma estrutura de pasta que alguns projetos Go, a maioria tem, mas você pode criar uma pasta qualquer lá dentro de Source lá e importar dentro do seu projeto que funciona normalmente. Legal, muito bom. Tem uma coisa a acrescentar, César, assim, também todo mundo está acostumado a cada um, assim, sua linguagem preferida ter um repositório de pacote específico dela, né? É. E foi uma coisa que a gente não citou até agora, que o Go não tem isso, né? Pode usar o GitHub, pode usar um repositório na sua rede local. Sim, você pode
self-hosted, né? Tipo, Isso. ter o seu Git hospedado em algum lugar, é como você quiser, né? Trazer do Bitbucket, GitLab também não está amarrado a nenhum provedor, né, de pacotes. Não, Sobre o que o Marcos e o Matheus falaram aí, né, que cada um tem uma impressão, eu como vim de outra linguagem, acho que o background que eu já tinha ajudou muito, cara. E assim, para mim é interessante que a documentação do Go seja sucinta. O fato de ser fortemente tipado aí, o code completion lá dos editores, me fez ter uma curva de aprendizado muito, muito boa. Nunca, acho que nenhuma outra linguagem que eu tive contato eu aprendi tão rápido. Quem achar que a linguagem fortemente tipada é um saco e ficar com medo, sei lá, O porque é fortemente chato de tipado do Go escrever é muito muito, inteligente. termina que ajuda demais, cara, muito rápido. O fortemente tipado do Go é muito inteligente. Você não precisa ficar falando que aquilo é uma string, mesmo atribuindo aquilo a uma string. Então, não precisa ficar falando que aquilo é uma variável. Então, Sim, Eu não é acho nem que fortemente o tipado, problema mas está na não deixa o tipagem. desenvolvimento lento e nem o código tão verboso. Que nem se pega porque não deu para ouvir, o Java Marcos. 8 lá, até o Java 9, por exemplo, que você precisava falar que objeto igual a new objeto, tipo. Eu acho que uma A vantagem do inferência. Go tá nisso. A tipagem dele deixa muito fácil o código de ler, mas a documentação não facilita tanto a leitura da documentação. Aí Podia você ser tem mais, uma facilidade enorme nos exemplos, que a documentação às vezes tem alguns, e fica difícil de entender a descrição das funções às vezes. podia ser mais amigável para quem está começando, né? É, o exemplo é muito amigável, a linguagem é extremamente legível, Sim. é incrível, mas a documentação em si, na hora de descrever as funções e tudo mais, fica pouco amigável, fica árido. A palavra que o César usou acaba sendo a melhor, é árido. Uma coisa que eu acho que ainda vai acontecer com o Go, enfim, se os ventos forem favoráveis, né? É ele começar a permear outras áreas e aí a documentação vai ficar mais rica, mais fácil, por causa dessa retroalimentação que já está acontecendo, né? Quando ele vai para uma área mais acadêmica, quando ele vai para outras áreas, a gente recebe uma retroalimentação desse pessoal que não é programador de carreira, eles têm outros interesses, e aí vem esse feedback e a gente. E eles mesmo, como é um código aberto, eles melhoram a documentação, nós melhoramos por causa do feedback deles, as coisas vão progredindo. E assim, o Python é um exemplo muito bom disso, porque o Python é muito mais antigo que o Go e ele tem muito retroalimentação de pessoas que são de áreas totalmente diferentes, né? Porque ele é usado para. Por exemplo, eu conheço médico que usa Python, eu conheço pesquisador que não tem nada a ver com informática, mas ele precisa de informática como ferramenta e precisa escrever seus próprios programas e ele usa Python porque é mais acessível para ele, né? Acaba tendo esse feedback de é mais acessível porque é uma linguagem simples com boa documentação e aí ele acaba contribuindo, então fica esse ciclo virtuoso, né? De trazer mais coisas para a linguagem. Eu acho que isso vai acontecer com o Go também. Cabe a nós também melhorar a linguagem para ficar agradável para o pessoal que está começando e para o pessoal que não como é que não é do clubinho, né? Um exemplo que eu achei interessantíssimo, fiquei até com vontade de fazer. Se eu não me engano, foi no Go Time, um podcast sobre Go. E surgiu uma ideia, eles estavam falando com o autor e surgiu uma ideia de um livro para criança aprender a programar, só que baseado em Go. À primeira vista parece maluquice, mas, poxa, eu aprendi Basic com um livro para criança.
tudo bem, isso tem algumas luas que isso aconteceu. Mas, mas era legal, você tinha joguinhos, você tinha enigmas que você tinha que escrever o programa para conseguir solucionar. E talvez seja uma ideia interessante aí, uma introdução para mais suave para quem está começando. Enfim, me deu vontade porque minha filha de 7 anos pega o teclado, vem aqui do meu lado e fala que está trabalhando. Então, Alguém podia contribuir, por exemplo, com uma forma melhor de formatar data, né? isso já tem, isso já tem. É polêmico. É que eu quis botar o dedo na ferida. Mas Eu acho que esse tipo de iniciativa é o que torna uma linguagem popular, aquece o mercado para ela, reduz várias dificuldades que toda linguagem de começo tem, entende? Sim. Muita gente saber ela ajuda a linguagem, sim, tirar esse sem dúvida. hermetismo da coisa. Muito legal. Bom, pessoal, vamos parar nossa parte gravada e aí a gente pode continuar batendo papo, porque já estouramos em muito o nosso tempo médio. Então vamos para o Out of Recorders e aí semana que vem tem mais.